Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Arte Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular. E nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com Walk Cycle, ou seja, o efeito de que a gente tem um sprite e ele tem várias sequências de imagens, seja em JPEG ou PNG, e a gente vai aprender a animar isso daí usando apenas keyframes do CSS3 e da propriedade Animation que veio com o CSS3. Então, vem comigo e se liga só que essa aula é muito louca. Então vamos lá? Então eu estou aqui com o meu Sublime Text, mas você pode estar utilizando o software que você quiser para edição aí do HTML na construção dos seus códigos, ok? Criei uma estrutura básica aqui de HTML, nada de novo, não coloquei nada demais. E aqui eu criei um style dentro do head e aqui da body. No body, onde a gente vai, no body onde a gente vai executar os nossos códigos, eu vou escrever uma coisa bem simples aqui para começar essa aula. Vou só criar uma div e vou escrever um ID aqui para ela, pessoal, de animation. Vamos criar uma div com o ID animation, ok? Criei a div, nada de novo, vou dar um F5 aqui, eu estou usando meu localhost para ficar mais fácil. E aqui eu só tenho uma pasta imagem onde eu tenho meu ciclo animação.png, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar aqui uma body com um background color, só para a gente visualizar melhor e para que vocês entendam algumas diferenças que existem. Então vou criar um background color com a cor aí de um azul bem clarinho, ok? Puxado para um cinza. Então agora, pessoal, criei aqui meu background color. Dei um F5 totalmente simples, só dei um save. E agora nós vamos começar uma magia aí. Vou criar aqui minha tag animation, hashtag animation, ok? Ou hash. E aqui eu vou escrever background image. Na verdade, porque nós vamos chamar uma imagem, ok? Vou chamar o URL, abrir as aspas, chamar imagens, é onde está a pasta que está a minha imagem de ciclo, mas você pode estar utilizando o que você quiser. E vou chamar aqui ciclo animação.png. Salvei, não vai aparecer nada, claro. E agora eu vou definir a largura que tem o meu ciclo, que é exatamente esse daqui, ó. Ou seja, eu tenho um conjunto de imagens e sequências que estão compactadas dentro de uma mesma imagem. Ou seja, eu tenho um sprite aqui, nós chamamos isso de sprite. Não é sprite para bebê não, viu pessoal? É sprite mesmo. E aqui a gente tem um ciclo, né? Que nós vamos executar essa animação como se fosse basicamente o princípio do GIF. Inclusive o GIF basicamente segue esse princípio, só que ele compacta tudo numa imagem só e a gente vai tentar fazer isso com os keyframes. Então vou utilizar 58 pixels, porque vai depender da sua imagem. 58 pixels é a área que corresponde daqui mais ou menos até aqui, dando um pouco de espaço, porque a gente tem que ter esse espaço para que não encoste no outro personagem. Essa imagem eu peguei na internet, depois vou disponibilizar ela para vocês. Então, vou deixar 58, height, vou deixar 86, e agora eu tenho aqui o meu bonequinho, meu personagem, com o primeiro passo, ok? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu até aumentar aqui, vou deixar 87, ok. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui uma função do WebKit Animation, ok? Que é que nós puxamos para o CSS3 baseado na animação. E vou chamar o meu ID aqui, ciclo animação, bem simples, nada de novo. E vou colocar 1 segundo e vou colocar a quantidade de steps que tem a minha imagem. Porque eu tenho que saber a quantidade de execuções que ele vai realizar para esse 58 e esse 87. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 4, eu tenho 8. Então eu tenho 8 steps, ok? E vou colocar infinity, porque ele vai fazer com que a minha animação ela fique se repetindo, se torne um ciclo, ok? E aí a gente vai ter a percepção justamente desse movimento. E vou criar aqui também uma animation, porque o WebKit é para aqueles navegadores que vocês já conhecem, e animation vai ajudar para aqueles que não suportam a propriedade WebKit. E eu vou dar um steps, vou colocar 8 também, e infinity, ok? Então, ok, executei aqui,
beleza. Só que percebam que se eu der F5, nada vai acontecer. E agora que nós vamos realizar a mágica. Eu vou vir aqui, WebKit, Keyframes, nós não vamos executar Animation aqui. E logo agora na frente, que era a Animation, que nós declarávamos o nome, eu vou colocar o ciclo Animação, que é exatamente o nome que nós demos para a nossa imagem. Não necessariamente precisa ser assim, mas eu coloco para ficar mais fácil, ok? O importante é que aqui no WebKit Animation ele esteja chamando essa função. Então, ok, demos um Enter. From, da onde que nós vamos começar nossa animação. Então, vamos dar um Background Position e vamos aqui colocar 0 pixels, ok? E to, para onde ela vai? De para, ok? Então, vamos vir aqui em Background Position, Background Position, e vamos colocar, faltou um K aqui, Background Position, e vamos colocar aqui menos 464 pixels, que corresponde à largura total da minha imagem. E aqui, cada bloquinho, cada imagenzinha que vai formar a animação, não se confundam, ok? E agora eu vou executar o Keyframes, ciclo animação, colchete, e agora vamos from, abre as chaves, perdão, e agora vamos background, position, mesmo esquema de cima, vamos colocar 0 pixels, e aqui to background position, vamos colocar menos 464, ok? Que é o mesmo princípio do de cima. E aí, voa lá, nós temos aí a nossa animação. E o bacana é que se você inspecionar o elemento aí, aqui eu estou utilizando o Chrome, mas pode estar usando o navegador que você quiser. E se vocês vierem aqui na Animation, vocês vão perceber que ele gerou todas as configurações aqui que a gente precisava, como Fill Mode, Play State, Iteration Count, Delay. Você pode estar trabalhando também, eu quero um delay no passo tal. Aí você cria o delay para o seu passo. E animação de 1 segundo, o nome da nossa animation, que é exatamente o ciclo animação, e tudo ele vai compactando aqui no Animation. E ele gera para nós esse efeito. O importante é duas coisas. Se você estiver criando um jogo em HTML5, usando JavaScript, seja a API que for, é importante você estar atento ao formato da sua imagem. Aqui eu estou trabalhando com PNG, mas, por exemplo, se você estivesse trabalhando com JPEG e fosse trabalhar com colisões, você tem que ter esse cuidado, porque, por exemplo, se tivesse o JPEG, ele não vai aceitar essa área de transparência, nem mesmo o JPEG 2000. E aí o que acontece? Você, por exemplo, estivesse fazendo um objeto que entrasse em colapso com ele, desse um ponto, suponhamos, no caso de um jogo, ele encostar aqui, sem encostar no personagem, ele já ia computar esse ponto, porque ele não estava transparente. Agora, com a transparência, esse cálculo ele é feito de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais inteligente, porque ele vai encostar justamente na hora que ele encontrar o primeiro pixel de cor, de informação de cor binário, ok? Então é interessante você estar trabalhando com o PNG nesses casos de colisões e etc. Já o JPEG você pode construir outras coisas, como cenário, fundo e aí por diante. Vai depender, logicamente, do seu projeto. E esse efeito foi um pedido que me fizeram, porque um usuário entrou no site Dropbox e ele queria saber como se fazia esse efeito utilizando o Animation. E o Dropbox usa o mesmo princípio. Se vocês perceberem aqui no site deles, eles utilizam essas animações que geram um resultado bem bacana, olha só. Então assim, muito legal, muito da hora. Você vai passando por cima, você vai vendo. E isso é basicamente o mesmo princípio, só que logicamente a sequência de imagens deles são muito maiores. Eu copiei o URL aqui para vocês terem ideia. Então o que ele faz? Ele usa um software como por exemplo o Flash ou After Effects. E ele gera uma sequência de imagens depois em JPEG que você vai utilizar softwares online, ou o próprio programa, ele vai criar um sprite para você, uma imagem só com todas essas sequências de imagem JPEG. E quando elas são colocadas em passos, que são os steps que nós identificamos aqui no código, ele gera para nós esse efeito como se fosse um GIF ou uma animação propriamente dita. Então é um resultado bem da hora. Uma outra dica muito bacana para vocês conferirem propriedades sobre o CSS3 Animations é entrar no W3 Schools. Uma correção é que a W3 Schools não pertence a W3C, isso já foi dito em uma conferência, mas
é muito bem formatado, toda a parte de código, explicação, e aqui eles trazem alguns exemplos, algumas interações, mudar a cor, ou seja, que você pode controlar os keyframes, igual lá quando a gente tinha no Flash, o frame tal, eu quero que aconteça tal ação. Você pode manipular isso pelo JavaScript e aí a gente vai se estendendo. Mas é bem bacana, é só entrar lá, w3schools/css/css3_animations, e aqui a gente tem falando das propriedades, tudo que eu mostrei aqui para vocês agora, de uma maneira bem bacana. Então, um efeito muito doido. Então é isso aí, pessoal. Deixa aí sua animação, seu GIF, seja o que for que vocês criarem. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, no Twitter, e seja onde a gente estiver, ok? Então eu vou nessa. Valeu!